Fala enfermagem, aqui é Jefferson Caproni, amigo de vocês, numa transmissão muito especial, uma transmissão ao vivo, com um grande amigo, uma grande referência da nossa enfermagem brasileira, Edson Gomes, que é membro também ativista da enfermagem no estado da Paraíba, e a gente sabe que em momentos de pandemia, a forma da gente se aproximar dos nossos amigos, das nossas famílias, é também por transmissões como essa, que também, além de ser uma transmissão para aproximar os nossos amigos, também é uma transmissão para que a gente possa aí cada vez mais trazer um pouco do contexto que está acontecendo na área. Então vou chamar aqui o nosso grande amigo, professor Edson Gomes, uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito. Gostaria que vocês também pudessem aí compartilhar ao máximo essa transmissão. Compartilhar, multiplicar. Tem muitas dúvidas no momento e no cenário da saúde. Certamente o Edson, nosso amigo, profissional de enfermagem, profissional aí guerreiro e militante, vai nos ajudar e contribuir. Seja bem-vindo, meu amigo Edson. Boa noite, meu amigo Jefferson. Como está você? Como está aí essa plateia maravilhosa que vai nos acompanhar aí? Muito obrigado aqui por estar participando. Estou feliz de estar participando com você desta live. Eu acho que a gente estava devendo a categoria, a gente não tinha feito nenhum ainda. E agora nós vamos aqui, né, compartilhar informação. Sei que você tem feito um trabalho bacana aí, maravilhoso, na cidade de São Paulo. E a gente vamos estar aqui também contribuindo com essas informações para que a gente possa informar melhor nossos profissionais, é isso? É isso mesmo, quero te agradecer primeiramente a você que colocou à disposição o seu sábado aí para que a gente pudesse fazer esse bate-papo que vai ser muito bacana, muito positivo para todos os nossos amigos e sejam bem-vindos todos os nossos amigos do Movimento Ativista da Enfermagem, aos profissionais de enfermagem, às pessoas que também admiram a nossa profissão e a gente já começa aí fazendo uma aproximação do cenário. Me fala como que está o cenário hoje, meu amigo Edson, do movimento ativista da Eu, eu, eu enfermagem, não vou, só do movimento, mas da enfermagem como um todo, no momento de eu vou, pandemia. eu vou tratar assim, de uma forma genérica, tentar fazer um apanhado histórico para a gente conseguir chegar nesse cenário atual. E começaria, Jeff, falando que assim, o tema que nós escolhemos para trabalhar hoje foi a falta de visibilidade política da enfermagem e suas tradicionais lutas. E aí nós sabemos quais as nossas lutas, vamos tratar disso mais no final da nossa conversa, mas de início, falar o seguinte, essa semana nós temos uma semana incomum, né, ou uma semana muito comum para nós, mas incomum para a sociedade no geral, que é uma semana que a gente comemora aí as duas principais datas da enfermagem. O dia 12, o dia dos enfermeiros e enfermeiras, né? E o dia 20, o dia dos técnicos auxiliares de enfermagem. Nesse meio, a gente faz uma semana de atividade, nós trazemos vários temas, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Mas é importante lembrar para nossos espectadores que estão nos vendo hoje, que no dia 14 nós temos, por exemplo, o aniversário da Mary Seacole, que é uma enfermeira, uma das grandes guerreiras, né, da enfermagem, uma das grandes lutadoras da enfermagem negra, ainda lá no século XIX. E por que eu faço essa alusão? Porque no dia 13, um dia subsequente ao dia do enfermeiro, nós temos o dia que é o dia voltado, né, para se lembrar a assinatura da Lei Áurea. E aí você pode até perguntar, mas o que é que tem a ver Lei Áurea com enfermagem? E aí eu digo que tem a ver no sentido da gente ver essa falta de visibilidade da enfermagem e essas bandeiras de lutas. E você já vai entender por quê. Por quê? Porque no dia 13 nós tivemos, em 1888, a libertação de todos os escravos que ainda tinha no Brasil. O Brasil, o último país da América a fazer a libertação da escravatura, libertou todos os escravos. E a gente sabe que a enfermagem ela só veio ser uma enfermagem científica no século XX. Antes do século XX, ela era uma enfermagem voltada muito para o trabalho voluntário, coisas que a gente, inclusive, tem reclamado muito hoje
e a gente já passou, já ultrapassou esse momento de trabalho voluntário, isso não é hora mais de fazer trabalho voluntário, né? E, nesse momento, a gente tinha no século XVI, século XVII, só para você ter ideia, no século XVIII, por exemplo, nós tínhamos um grande enfermeiro, que era o Frei Fabiano de Cristo, né, que devotou mais de 40 anos da sua vida à atividade de cuidar dos enfermos. Né? Talvez a nossa historiografia ainda não tenha se devotado, né, como devia, ao Fabiano de Cristo, ao Frei Fabiano de Cristo, como um dos grandes precursores da enfermagem no Brasil. Né? E aí a gente tem essa libertação desses escravos, e nesse instante a gente vai pensar o processo de formação da mão de obra brasileira. Né? Da mão de obra brasileira. E esse processo de formação não incluiu esses escravos e essas escravas recém-libertados. Aí a gente tem, antes da libertação do escravo, a gente tem uma figura, um ícone, né, para nós da enfermagem, sobretudo para os técnicos auxiliares, que é a pessoa da Ana Nery. Ana Nery, que nasceu em 1814, ela, com o nome de Ana Justina, ela é da Nery em razão do esposo dela, um militar, que foi lutar na Guerra do Paraguai. E você tem também os filhos dela, 2 filhos. Um acadêmico de medicina, do 6º período, coisa desse tipo, e um outro também militar. E eles foram para a guerra, ela ficou sozinha, ela escreve uma carta e pede para ir para a guerra. Então ela vai para a guerra ela vai para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai se inicia em 1864 e termina lá por volta de 1870. Ela fica, nesse período, ela fica pelo Paraguai, ela passa 5 anos. Depois esse trabalho dela é um trabalho voluntário, ela não é conhecida como uma militar, ela não vai ser reconhecida como uma militar. Era impensável que você tivesse uma militar feminina no exército em pleno século XIX, metade do século XIX, estou falando de 1850, 1860, 70, e ela volta para o Rio de Janeiro e falece em 1880, aos 66 anos de idade. Até aí ela entra no esquecimento como um herói anônimo, como uma pessoa que apenas contribuiu na guerra, mas tem um processo interessante. Em 1889, logo após a libertação dos escravos, aparece a República. E a República precisava construir heróis. E são esses heróis que lutaram na guerra, são os heróis como Tiradentes, como Caxias e outros, que vão formar, né, esse cabedal de heróis nacional. E aí a gente vai ter, anos depois, a Ana Nery sendo inscrita também no livro dos heróis brasileiros e se tornando um dos ícones da enfermagem brasileira para nós. É importante dizer que as escolas de enfermagem, pensadas como ela é hoje, a gente só vai surgir a partir aí de 1890, que começa com a escola Alfredo Pinto, né, lá no Rio de Janeiro. Depois você tem, em 1916, a escola da Cruz Vermelha, criada lá pelo Oswaldo Cruz. E só em 1923 você tem, de fato, a primeira escola de enfermagem, inclusive recebendo o nome dessa nova heroína brasileira, essa heroína que foi para a Guerra do Paraguai, essa heroína que cuidou dos enfermos, inclusive de forma voluntária, no Paraguai, que é Ana Nery. Então, Ana Nery assume um papel de destaque nesse processo de formação, né, e de criação das academias de enfermagem brasileira. E, ao que a gente vê nas fotografias, nos retratos, naquela época a gente não tinha fotografia era coisa do finalzinho do século XX, né? Lá por volta de 1990 e alguma coisa, 1800, finalzinho do século XIX, lá por volta de 1890 e alguma coisa, é que você vai ter a fotografia, os irmãos Lumière, criação do cinema, filme, etc. O que a gente tinha era retratos. Então, o retrato que a gente tem de Ana Nery é de uma pessoa que me aparenta pelas suas características, pelo local do nascimento, Cachoeiro de Itapemirim, na Bahia, que era uma pessoa
de cor, uma pessoa parda. E aí essa relação forte que a enfermagem tem com o serviço voluntário e com o serviço e com a presença do elemento de cor dentro da enfermagem. Olha, e quando é que isso veio se comprovar para nós? Isso veio se comprovar para nós em 2013, com aquela grande pesquisa, inclusive você participou e colaborou com a pesquisa, que é a pesquisa Perfil da Enfermagem, que comprovou para nós que, somados negros e pardos, nós somos cerca de 70%, 62%, 63% de todo o contingente da enfermagem. E desse contingente, nós somos cerca de 70%, nós somos técnicos e auxiliares de enfermagem, e desse contingente todo, nós somos cerca de 85%, naquela época quase 90%, eram compostos por mulheres. Então, o nosso terreiro de luta, o nosso campo de luta vai se dar a partir da cor e a partir do gênero. É importante a gente pensar que o campo de luta da enfermagem se dá a partir da cor e a partir do gênero. E por que é que eu busco essas informações? Busco essas informações para demonstrar que essa pouca visibilidade que nós temos enquanto profissionais importantíssimos dentro do SUS, quase 80% da mão de obra do SUS, o profissional que fica ao lado do doente às 24 horas por dia, o profissional que acompanha o doente, que acompanha todos, desde a concepção aos cuidados pós-morte, esse profissional que não é reconhecido. E o primeiro elemento de falta de reconhecimento que a gente vai trazer para esse profissional é a chamada valorização profissional, que se reveste no conjunto de atributos, que muita gente, às vezes, pensa que as nossas falas elas dizem respeito tão somente a salário, e não é. Você é um profundo lutador no estado de São Paulo e no Brasil pela lei do repouso digno. A gente sabe, inclusive, que você levou isso junto com... Você teve um papel importantíssimo na aprovação de uma lei nesse sentido, nesse caminho, na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, esse reconhecimento tem esse viés histórico muito importante. E aí a gente pensa o seguinte, em 1920, 1930, o Brasil entra num processo de industrialização. Esse processo de industrialização, ele traz o quê? Ele traz, muito ligado a ele, o processo de formação. Dessa formação tecnológica e desse saber científico. Saber científico, esse, extremamente privilegiando, tão somente 3 categorias eram privilegiadas no Brasil nos anos 20 e nos anos 30. Quem são essas categorias? As categorias de médicos, as categorias de engenheiros e as categorias de advogados. Ou seja, aquela formação da República em 1889 trazia para o seio da sociedade, levantava para a sociedade uma sociedade de bacharéis. Que bacharéis? Bacharéis em medicina, bacharéis em engenharia e bacharéis em direito. E os outros? Os outros eram coadjuvantes do processo. E isso perdurou durante todo o governo e todo o período de Getúlio Vargas, né? Mesmo na reforma do Francisco Campos, essa situação não colocava em pé de igualdade os outros profissionais, e aí a gente ficou com uma série de profissionais que historicamente não são reconhecidos, embora tenham um papel importantíssimo na sociedade. Você tem aí professores, você tem profissionais de enfermagem, você tem outros profissionais que são importantíssimos no processo de aprendizagem, do cuidado, etc., que também não tem esse reconhecimento. Reconhecimento que passa pelas condições de trabalho, que passa por salário digno, que passa por intervalo entre a jornada, hora para almoço, etc. Então, esse é um conjunto nessa primeira fase da República. Quem era que estava de frente da luta das categorias? Aí eu vou, digamos assim, vou fragmentar aqui só os profissionais de enfermagem.
A partir de 1932, mais ou menos, você vai ter os profissionais de enfermagem, naquela época, os enfermeiros formados pela Escola Superior de Enfermagem. As demais categorias estavam longe disso. A gente não pode nem pensar em técnico auxiliar de enfermagem nesse tempo, no modelo que a gente está pensando hoje, o que a gente pensa hoje. Nós estamos falando dos enfermeiros formados na Escola Superior Ana Nery, no Rio de Janeiro, e que formavam a Associação Brasileira de Enfermeiros de Formação Superiores, criada lá em 1926. Desculpa. E em 1932, eles vão entrar. O primeiro processo de sindicalização desses profissionais vai ser ali junto ao sindicato ligado ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros da Marinha Mercante. Então, é a primeira chegada. Nós não tínhamos ainda sindicato de enfermeiro, nós não tínhamos ainda. Nós tínhamos a Associação Brasileira de Enfermagem, que é criada, como já disse, em 26, mas que tinha um papel cultural e científico, como tem ainda hoje, e que não trazia essas lutas de classe, né? E aí um termo bem marxista, mas dessas lutas de classe, essas lutas da categoria, não trazia essas lutas para o seio da discussão. Essas lutas só vai começar a surgir nos sindicatos a partir de 1930, porque aí você tem todo aquele conjunto de regulamentação das leis trabalhistas criada no governo de Vargas, e aí esse sindicato começa a lutar pelo direito dos enfermeiros. Né? Essa luta ela perpassa os anos, toda a ditadura varguista, até 1945, né? Ela assume um papel diferenciado. Eu vou tentar resumir aqui, ser mais resumido, para que a gente possa caminhar mais rápido. A gente vai desembocar na década de 60 com a ditadura militar. Esse sindicato começa a ficar forte, esses movimentos começam a ficar fortes, surge aí a ditadura militar para pôr fim ao comunismo, exterminar o comunismo no Brasil, que pegava criancinha e etc, 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 toda aquela história que a gente já conhece, e, por fim, tirar desses trabalhadores essas organizações sindicais. Lembrando que lá nos anos 40, o próprio Getúlio Vargas já tinha colocado partidos como o PCdoB, partido que você foi filiado e foi candidato a vereador. Se eu tiver errado, você corrige. Né? Você foi filiado e foi candidato a vereador pelo PCdoB, que ficou na clandestinidade, inclusive caçando o mandato de deputado, que era o mandato do Jorge Amado, que era deputado naquele período lá de 1940. Nós temos aí o Graciliano Ramos, uma elite intelectual que sempre participou mais desses partidos de esquerda. Mas um fato interessante na ditadura militar é que só não bastou tão somente você, por fim, colocar na clandestinidade esse sindicato, colocar na clandestinidade esse partido, mas precisava limitar essas profissões. Né? Aí começou a surgir um outro elemento de limitação dessas profissões, as chamadas profissões liberais, que tomava conta da sociedade. Você tinha economia, você tinha engenharia, medicina, direito, né? Enfermagem. E aí o que é que foi que se criou para limitar isso? Começou a se criar conselhos de profissões. Nesse contexto, em 1973, surge, a partir da lei 5.905, essa que a gente conhece de cor e salteado, cria-se o sistema, que não é um conselho, mas um sistema brasileiro, um sistema nacional, composto pelo Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais. A gente, olhando para os conselhos agora, não consegue só, se a gente não fizer um estudo mais aprofundado, a gente não consegue entender esse processo se a gente olhar para os conselhos agora, os papéis diferenciados que esses conselhos assumem na sociedade, ou o papel que o Conselho Federal assume na sociedade. Mas se a gente pensar o papel do Conselho, não somente quando ele foi criado, lá em 1973, a gente vai começar a entender que naquele momento ele era criado com
há uma atividade, embora rebuscada, definida em lei, etc., etc., com a finalidade de coibir as ações dos profissionais de enfermagem. E coibia como? Coibia a partir de um código de ética rígido, a partir dos processos éticos, que não era... Se a gente achar que hoje eles não são transparentes, imagine na década de 70, né? Imagine na década de 70 como era feito a colocação desses presidentes regionais. Imagine na década de 70 como era que era feita a eleição do presidente do Conselho Federal de Enfermagem e dos conselhos federais de um modo geral. Então tinha todo esse viés. E quando esses profissionais queriam se organizar, queriam partir para uma luta, para buscar essa visibilidade política, quem que vinha para arrefecer esse ânimo que surgia, quem vinha para arrefecer esse ânimo que surgia, era justamente o Conselho de Enfermagem com os seus processos éticos, limitando a capacidade desses profissionais de enfermagem de construir para si instrumentos que fossem capazes de fazer representação de classe e de lutar por direitos. E aí nós atravessamos toda a década de 70, entramos na década de 80, né? E para nós foi mais drástico ainda. Por que foi mais drástico ainda? Porque só no final da década de 90, é que o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais de enfermagem começam a dar vazão a uma visão de luta de classe, dizendo que eles podiam também participar dessa luta, embora não fossem eles os representantes legais nas mesas de negociações. Então, se o Conselho podia fiscalizar os ambientes de trabalho, se tinha legalidade para fiscalizar os profissionais que não exerciam atividade conforme eram para exercer, eles também podiam criar elementos, né, criar mecanismos de valorização profissional e de valorização dessas categorias. E aí, para mim tem um marco interessante nisso. Eu não sei para outros, mas para mim tem um marco interessante nisso. Você vai ter 2 conselhos de enfermagem, 2 fases do Conselho de Enfermagem. Uma fase até 1998, meados de 98, e essa fase de 98, de 2008 para adiante um pouquinho, que é a chegada de Dr. Manuel Neri, oriundo dos partidos de esquerda, com uma formação mais voltada para o trabalhismo, com uma formação voltada mais para o humanismo, que vai, inclusive, peitar as estruturas e criar esses conselhos na maneira que nós temos hoje. Conselho que participa da luta das 30 horas, como a gente já foi algumas vezes a Brasília fazer caminhadas em defesa da 30 horas, criar observatório, né, através de suas comissões, que participam das atividades dentro do Congresso Nacional. Um outro elemento importante, que nesse momento estava eu, você, o Murilo, né? A gente participou desse processo de informação, o Adriano, lá de Brasília, para todos eu mando o meu abraço, que foi a criação, né, do CONATENF, na Comissão Nacional de Técnica Auxiliar de Enfermagem. Quando nós fomos lá para aquele congresso em Brasília, o seminário administrativo, onde nós fizemos a primeira reunião com o Dr. Manuel Neri, pedimos a ele a possibilidade de criar algo que fosse capaz de dar essa voz, de trazer os técnicos de enfermagem para dentro do Conselho de Enfermagem, trazer do nível médio. E aí ele se comprometeu com isso, depois nós conseguimos elaborar um projeto, o Adriano entregou esse projeto, e isso caminhou e terminou sendo criada esta comissão, que hoje você faz parte dessa comissão, e tem nos orgulhado do mundo, fazendo defesa da nossa categoria, sendo um representante da nossa categoria, você, a Rosângela, o Paulo Murilo, o Tony, né? Então a gente
tem assistido isso, tem acompanhado isso em diversos momentos da nossa história. Então a gente começa a ver uma guinada, né, uma guinada diferenciada na defesa dos direitos desses trabalhadores e o ressurgimento dessas lutas, né? E aí, a partir de 2013, 2012, 2013, faço parte em um momento do sistema lá por volta de 2012, e aí uma das nossas primeiras lutas é a luta pelo o projeto de lei 2295, que está no Congresso Nacional desde 2000, que versa sobre as 30 horas. Paralelo a isso, nós fomos construindo nos diversos municípios do país, nós fomos construindo projetos de leis municipais que hoje, em diversas cidades do país, mais de 200 cidades do país, já tem projetos de leis municipais que aprovaram as 30 horas para os servidores municipais. Aqui no estado da Paraíba, por exemplo, nós temos, além da cidade de João Pessoa, e nós participamos da construção desse processo, nós temos mais cerca de 25 cidades ao largo de todo o estado da Paraíba, que também aprovaram 30 horas. Nós temos na Assembleia Legislativa, nós temos o PCCR, 2 servidores da saúde do estado da Paraíba, aprovado em 2003, trouxe também as 30 horas semanais, já em 2013, as 30 horas semanais para todos os servidores públicos. Aí tem uma discussão grande aqui que fica de fora os servidores, ou os empregados públicos, aqueles que têm contrato, que a gente chama contrato precário, aquele que tem só o CPF, etc. Então, essa bandeira de luta, tratando assim de forma linear, de forma rápida, a gente chega a entender agora por que nós, até meados de 2008, 2009, a nossa visibilidade enquanto profissional de enfermagem era muito pouca. E a nossa visibilidade enquanto técnico de enfermagem era menor ainda. Em 2012, quando nós nos conhecemos naquela época, 2012, 2013, quando nós conhecemos, nós tínhamos, em quase lugar nenhum, você é testemunha disso, se falava de técnico de enfermagem. As autoridades não lembravam que tinha técnico de enfermagem. Foi a nossa insistência de que em todos os documentos, fazendo participação em plenária, fazendo participação em eventos como os congressos do Conselho Brasileiro de Enfermagem, congresso da ABEM, fazendo essas apresentações que nós conseguimos, hoje, não tem uma só autoridade que não vá para uma mesa que ela não cite enfermeiros e técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Isso, para nós, é uma conquista histórica, porque se nós não tivéssemos, lá em 2012, peitado, e aí você sabe que foi peitar mesmo muita gente, inclusive dentro da nossa própria categoria, que se arrepiava quando a gente falava disso. Uma prova disso é a construção, a reformulação do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem. Quando nós brigamos insistentemente para que fosse reservado a vaga de tesoureiro nos conselhos regionais para o profissional do nível médio. E que a gente teve que, na época, fazer uma intervenção, pedir à doutora presidente do CORE Rio de Janeiro, Tirral, que fizesse aquela intervenção, porque na reunião na plenária, feito aquilo. E nós que estávamos lá, nós não tínhamos voz, nem tínhamos voto naquela plenária, porque era do presidente. Aí eu me lembro que eu fiz um recadinho num pedaço de papel, passei para a doutora Tirrell, eu nunca vou esquecer isso, e de imediato ela levantou, pediu a palavra e colocou aquela solicitação. E a partir daquele momento, a reformulação do Código Eleitoral saiu como que garantindo que os técnicos e auxiliares de enfermagem teriam uma vaga no conselho, na diretoria do conselho, que seria a vaga de tesoureiro. O que muitas vezes hoje começa a ser bulado isso, porque você pega e coloca um enfermeiro que é técnico de enfermagem, coloca ele lá
para ser o tesoureiro. Mas isso quer dizer que em um determinado momento nós fomos capazes de fazer uma interferência no processo eleitoral e de criar algo novo. E que lutas são essas que nós temos hoje? Nós temos luta pelas 30 horas, né? Que é o projeto 2295, que já roda no Congresso desde 2000. Nós estamos completando 20 anos de luta, né? Acho que a gente tem que fazer uma grande mobilização nacional por esse projeto. Nós temos o projeto agora, o mais novo, que começa a rondar aí em todos os grupos de WhatsApp, pedindo para você assinar a consulta pública, que é o 2564. Esse 2564, eu acho que ele surge num momento que não é um momento muito oportuno, porque cria a ideia de que está se fazendo algo pela enfermagem. A gente sabe que esse projeto de lei, se ele viesse a ser aprovado, passando em todas as comissões, levaria quase uma legislatura todinha. Então, provavelmente, daqui até 2022, ele não será aprovado, se fosse ser aprovado, que é de um piso salarial. Nós temos o PL, o outro PL, o 459, que esse sim está pronto para ser votado, já passou nas comissões e precisa ser votado, que também está lá, guardadinho, dormindo em berço esplêndido, e nem tão cedo. Se a gente não mexer nesse procedimento, não buscar, ele não vai sair dessa inércia que ele está. Aí nós temos projeto de repouso digno, que você já lutou por uma em São Paulo, mas tem um protótipo de projeto que nós dá em Brasília também. Nós temos, inclusive, um deputado federal aqui, o Frei Anastácio, que tem nos ajudado com essas demandas de fazer reapresentação dos projetos que foram fechados no final da legislatura, de trazer a discussão. Ele já fez bastante fala nesse sentido. Sempre que a gente pode, a gente está publicando isso, né? Nós temos projeto para discutir os intervalos entre a jornada, porque você pega um profissional de enfermagem, bota ele para trabalhar 12 horas, e ele não tem hora para almoço, nem tem hora para lanche. Em qualquer lugar do mundo, qualquer categoria que exista no Brasil, tem direito. Quem trabalha 6 horas tem direito a 15 minutos para um lanche, e quem trabalha 12 horas tem direito a intervalo para almoço. E nós não temos intervalo para almoço e, como eu já havia dito, o piso salarial nacional. Nós temos o PL 15, né, que é a terceirização das atividades de enfermagem. Nós temos o 597, que é a lei do descanso da enfermagem. Nós temos, né, o 4930, que aí traça de um outro elemento, que aí a gente, em determinado momento tem alguma discordância, que é o exame de suficiência, né, para a enfermagem. Nós temos o 2891, o que extingue e que proíbe a formação de profissionais à distância, que a gente entende que ele é danoso para a formação da categoria. Então, essas bandeiras de lutas nossas estão todas postas, como diria, estão postas à mesa. E hoje nós começamos a criar instrumento, né, a partir das redes sociais, instrumentos como esse aqui, que nos permite, Jefferson, a gente dar visibilidade a isso, né? E aí, vocês em São Paulo foram muito felizes, o movimento que surge em São Paulo, que é o movimento dos ativistas da enfermagem, o MAI, que tomou conta do país hoje, em todas as cidades do país hoje. Tem representante, nós temos representante em todas as universidades, em todas as cidades do país hoje, né? Esse movimento, embora ele seja de uma militância mais no campo das redes sociais, mas hoje ele já se apresenta, né? Inclusive você fez recentemente um ato aí no Vão do MASP, em São Paulo, onde o MAI estava presente, né? Onde a gente viu diversos representantes do MAI. Nós temos movimento no Rio de Janeiro, nós tivemos movimento em Salvador, nós tivemos movimento em MAI, Pernambuco, muito forte. Nós temos MAI aqui na Paraíba, né? Nós temos o movimento nacional dos profissionais de enfermagem, um outro movimento nacional também que se cria. Nós temos a Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. Talvez ela não tenha alcançado a dimensão do MAI, mas é possível que ela alcance essa dimensão, né?
Então, são todos a gente tem hoje os conselhos, né? Talvez alguns não consigam dar essa ênfase, mas muitos deles estão dando ênfase a essa participação nas lutas de classe da enfermagem, nessas lutas da enfermagem. Nós temos a Associação Brasileira de Enfermagem, que tem cumprido um papel importantíssimo do ponto de vista científico, do ponto de vista cultural, e que tem feito também, tem ajudado, tem contribuído bastante para essa visibilidade dos profissionais de enfermagem. E aí a gente começa a ver as autoridades hoje citando o nome da enfermagem, dizendo, olha, quem está na linha de frente é a enfermagem, né? Mas, por outro lado, a gente não está vendo esse reconhecimento de fato, esse reconhecimento na prática. E a gente precisa ver isso na prática. A gente precisa que os profissionais de enfermagem sintam isso na prática. E o primeiro elemento que a gente precisa para isso é que essa categoria seja, neste momento de pandemia, tenha o seu reconhecimento, criando-se uma gratificação especial. Achei muito infeliz a fala do ministro da Economia ontem, quando ele disse que servidor público não era hora de pedir aumento e que servidor público tinha que trabalhar depois da guerra era que se pediu aumento. Mas acontece que a guerra está acontecendo agora. Nós já perdemos 108 colegas, mais de 108 colegas profissionais de enfermagem para a Covid-19. Destes mais de 108, Jefferson, 70% são técnicos auxiliares de enfermagem. Então, mais de 70 são técnicos auxiliares de enfermagem. Nós estamos perdendo colega todo dia. Eu estou vendo o Conselho de Enfermagem publicando nota de pesar com 3 nomes. Onde é que já se viu isso? Eu vi o Corém Amazonas publicar nota de enfermagem com 2 nomes, aí eu me escandalizei. Essa semana eu vi o Corém Pernambuco publicar nota de pesar com 3 nomes. Né? Então, essa visibilidade precisa, primeiro, estabelecer uma gratificação que atenda a essa categoria, não no sentido do dinheiro, mas para dizer a ela, para dizer a essa categoria, nós reconhecemos o seu trabalho e por isso estamos dando essa gratificação. Porque sabe o que acontece com a gratificação de insalubridade? Eu estou falando a nível de Paraíba, eu não sei como é que funciona em São Paulo, mas eu não sei se você conseguiu ver, mas nós fizemos uma pesquisa através do coletivo Ananelli de Enfermagem e das respostas que obtivemos, mais de 60% dos profissionais de enfermagem que responderam à nossa pesquisa não recebem insalubridade. Mais de 60% dos profissionais de enfermagem que responderam à nossa pesquisa não recebem insalubridade. E na Paraíba, tem profissionais de enfermagem que estão recebendo R$40. R$40 de insalubridade. Não é 10%, não. É R$40. A imensa maioria dos profissionais de nível médio na Paraíba, com exceção daqueles que têm vínculo com o setor público federal, mas os que trabalham para os municípios, que trabalham na iniciativa privada, Jefferson, recebem menos de R$1.000 por mês. Menos de R$1.000 por mês. O cara recebe um salário de R$1.045 e desconta 8% do INSS. Então, no final do mês, ele tem aí R$952, acho que é mais ou menos isso que ele vai receber. Então, essa situação é uma situação vexatória. Nós vimos e nós discutimos isso em grupos, a situação dos profissionais, que os profissionais de enfermagem estão vivendo lá no hospital de campanha instalado no Maracanã, dormindo no chão, com porta quebrada, 3 profissionais dormindo numa única cama, 2 profissionais dormindo numa única cama.
Então, nós precisamos pensar repouso digno. Nós fizemos um vídeo aqui, né, que circulamos uma semana passada. Tinha um grande hospital aqui da cidade que ele desmontou onde era o alojamento dos profissionais de enfermagem, botou as beliches num corredor e fez como se fosse um trem, um longo corredor cheio de beliche, sem obedecer à legislação trabalhista que diz respeito à ambientação, sem obedecer sequer as distâncias mínimas em tempos normais. Não estou falando em tempo de Covid, não, em tempo de pandemia, não. As distâncias mínimas em tempos normais. Então, é esse reconhecimento que esses profissionais precisam. E aí vem a nossa, né, um elemento ainda mais dramático. E aí você já tratou disso muito bem, você participou, inclusive, que eu assisti no jornal, né? No jornal, você participou no especial com Cabrini, etc., que é a questão dos EPIs. Os EPIs relacionados à quantidade suficiente para esses profissionais, relacionado à qualidade desses EPIs e relacionado às especificações desses EPIs. Eu vi e publiquei, inclusive, no vídeo que nós fizemos, colocamos foto disso, profissionais vestidos com saco de lixo. Vi aqui em João Pessoa e vi no Amazonas, recebi fotos onde a gente colocou inclusive no vídeo de denúncia que fizemos. Eu vi profissionais usando máscara feita de TNT que vende em livraria, transparente, onde o grau de barreira bacteriológica era nenhum. Eu não diria nem quase nada, era nenhum. Eu vi profissional vestir capa de chuva, como se fosse capote de proteção individual. Nem todo profissional hoje em dia está usando, porque não foi distribuído ainda, o chamado face shield, ou comumente chamado de máscara facial. Então, essa realidade, né? Essa realidade nossa que nós vivemos, que nós não conseguimos ainda resolver, mas que vamos resolvendo a longo prazo, é decorrência desse processo histórico que nós elencamos, né? E que até meados de 2008 nós não tínhamos essa visibilidade, que só vamos buscar essa visibilidade a partir de 2008, 2009, e aí que a gente começa a ter esses incentivos e esse processo de organização toda que nós temos. Então, não sei se eu falei demais nesse período, mas eu acho que se deixar eu falo muito, viu? Se você não atrapalhar, mas você devia falar um pouco também, daí né? É isso. Eu acho que o primeiro momento é isso que eu tinha a dizer. Muito bom, Edson. Quero agradecer mais uma vez aqui a você por contextualizar a história da enfermagem. E eu acredito que sem história a gente não consegue entender o contexto e a conjuntura hoje do nosso século XXI, de 2020, o ano que nós estamos passando por uma pandemia mundial. A enfermagem é protagonista e, além disso, 200 anos da enfermagem. 200 anos que a enfermagem está aí lutando diariamente pela defesa vital, que é a vida, a defesa da saúde do povo, e quanta luta, quanto suor e quanto sangue foi derramado por tantos trabalhadores e trabalhadoras, e ainda continua sendo, para manter essa estrutura chamada Sistema Único de Saúde. E graças a essa história que você contextualizou, facilita ao nosso entendimento o porquê e o que significa para nós realmente melhoria, condições melhores de trabalho, o sentido dos projetos de lei hoje que estão lá estacionados, engavetados, que não há vontade política. E nós sabemos que hoje, esse ano, é um ano também que nós temos campanha política, no sentido da conjuntura municipal, da prefeitura, vereança, e o movimento ativista ele vem também para fazer esse trabalho, né? De fazer com que pessoas como você, Edson, traga para a gente, contribua conosco
para fazer o quê? Formação política. E não é formação política partidária, é a formação política no sentido civil, no sentido daquele que precisa entender que a sociedade ela é composta realmente de trabalho, de estrutura colegiada. E nós sabemos que, infelizmente, a enfermagem ela é muito politizada no sentido assistencial, mas no sentido legislativo, no sentido político e do executivo, nós ainda estamos engatinhando. Mas é muito importante, agradeço mais uma vez por você trazer, e acredito que se você não encaminhou ainda isso, você precisa encaminhar para fazer um livro sobre a história da enfermagem, da forma que você trouxe aqui. Eu gostaria muito de abrir um livro lendo tudo isso, para que a gente possa realmente continuar exercendo a nossa função, mas fazendo as lições de casa, porque se a gente trabalha estudando cada vez mais essa história, a gente entende não só o passado, mas a gente pensa como um planejamento para o nosso futuro. Então, quero agradecer a sua contribuição, fiquei muito feliz. Aqui eu deixaria, porque o pessoal está entrando, está gostando sim da transmissão, está mandando muita mensagem. Então, as pessoas que estão aqui do Movimento Ativista da Enfermagem, e também os trabalhadores de uma maneira geral, Mônica Kunharski, a Diana, a Graziella, a Tânia Ortega, o deputado distrital da nossa enfermagem, Jorge Viana, também entrou aqui, está contribuindo, a Lady Jane, que é a tesoureira do Conselho de Enfermagem de Alagoas, do quadro de auxiliar e técnico, Gente como fina, você colocou, Saulo Onishi, do Corém Rio de Janeiro, que nós aqui colocamos a solidariedade aos profissionais de enfermagem do Rio de Janeiro, que também estão passando, nesse exato momento, muita luta, muito sofrimento para combater o coronavírus. E nós sabemos que os dados hoje que trazem nas notícias é que já tem aí mais de 500 pacientes aguardando leito de hospital no Rio de Janeiro para poder ser internado, porque está faltando já leito no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito triste. A Ana Lúcia também colocou aqui, falta testagem, pessoal. Edson, falta testagem. É um grande descaso com os profissionais que não estão sendo testados. O que significa, Edson? Não ser testado no momento que a Organização Mundial da Saúde fala que a gente vai conseguir reduzir essa curva se a gente tivesse uma testagem preventiva. Porque aí a gente vai conseguir, muitas das vezes, reduzir aquilo que está sendo disseminado. Né? Eu gostaria, antes de dar continuidade aqui nas pessoas que escreveram, que eu vou trazer para você, já começa por aí. O que você acredita que a gente precisa realmente para conscientizar os políticos, os secretários de saúde, para testagem o quanto antes? Hoje eu coloquei um vídeo falando que é um absurdo. Aqui no estado de São Paulo, já liberaram aí 150 mil testes, mas desses 150 mil testes foram primeiramente para os policiais e as famílias dos policiais. A enfermagem, os trabalhadores da saúde que estão na ponta, com medo, com receio, com dúvida, não fizeram nenhum teste, continuam sem teste, só quando tem sinais e sintomas, depois de 7, 14 dias, que já disseminou muito, aí sim faz teste. Então, já começa aí, Edson. O que você acredita que a gente precisa fazer para realmente conscientizar essas pessoas que o teste é importante? Olha, eu acho, para a gente resolver essa situação, eu acho que é um grande movimento de nossa parte. Eu costumo dizer que, sim, essas bandeiras todas que nós levantamos aqui, incluindo a bandeira de fazer testagem, de exigir que o poder público faça testagem, ela não acontece se nós, profissionais de enfermagem, não nos movimentarmos. Nós somos muitos. Nós somos 2.280.000 profissionais. Desses 2 milhões, 75%, 75% são técnicos auxiliares de enfermagem. A gente precisa ir para a rua. A gente precisa ir para o pátio, vestido de branco, roupa preta, com a bata branca, uma máscara e uma cruz na mão. Porque se a gente for, a gente vai demonstrar para toda a sociedade que nós estamos reclamando da nossa situação. Agora, a nossa inércia, achar que nós vamos resolver sem fazer um movimento social, sem ir para a rua, sem lutar, a gente vai continuar recebendo aquilo que eles querem dar para nós. Então é preciso nos movimentar, é preciso que nós lutemos. E é preciso que nós nos unamos, mesmo estando separados.
Não existe a possibilidade de dizer que enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem são iguais. São diferentes. São atividades, um trabalha sob supervisão do outro. Estão não no campo oposto, mas estão em campos diferentes. Mas é preciso entender que essa luta é de todos. Essa luta é de todos. Para contribuir, eu quero primeiramente agradecer ao Milton Gomes, que sem o Milton Gomes certamente nada dessa transmissão estaria acontecendo, porque você aí essa semana inteira conversou com ele para a gente alinhar essa transmissão. Então quero agradecer ao Milton Gomes, que é o secretário-geral do Movimento Ativista, que nasceu também aí de um diálogo, uma discussão em 2018, e muito obrigado para ele, mas também agradecer a ele, a todos os nossos coordenadores do Movimento Ativista do Brasil, né? Cristiane aqui, Dutra, também de Maricá, está mandando mensagem, Mônica Kunharski, a nossa amiga também que está aí, linha de frente na assistência, Mônica Kunharski, então muito bacana saber que ela está aqui também. Ana Paula, Mariluce, aí da sua cidade, aí da Paraíba, que também está aqui na transmissão, a Grazi, a doutora Márcia Fusati, que é a nossa advogada do Movimento Ativista da Enfermagem, que também vem contribuindo muito de forma solidária, porque muitas pessoas estão perdendo seus empregos e a doutora Márcia, de forma solidária, está contribuindo e ajudando essas pessoas e também está ajudando as pessoas que perderam os seus familiares, esposas, esposos que perderam e aí está aí numa luta diária por conta das indenizações, da forma de buscar isso também e ajudar. Não tem condição da gente trazer de volta a vida, mas essas pessoas elas precisam estar na memória e precisam ser reconhecidas pelo que fizeram. Então, a doutora Márcia está ajudando como pode aí, como advogada também. Agradecer ao Alexandre Ag, do SAMU, que também mandou mensagem aqui, um grande guerreiro nosso, a Olga, e também aqui quero deixar para você, Edson, uma coisa bem bacana que você trouxe aqui, foi a questão na história da enfermagem das 30 horas, né, que tem aí o projeto 2295 de 2000, que trata sobre as 30 horas, mas que hoje atualmente, a gente falando, as pessoas querem realmente aproveitar o momento para falar do piso salarial. Então, com esse projeto que está lá no Senado, e em uma semana a gente conseguiu mais de 40 mil votos positivos, a gente acredita que vai aumentar mais essa condição. E certamente, melhorando o salário, pode vir no bojo a regulamentação das 30 horas. Então, eu acredito que realmente agora é o momento de defender cada vez mais a questão do piso salarial, porque as pessoas que trabalhavam antes da pandemia e tinham uma previsão orçamentária, familiar, para se manter, continuam recebendo o mesmo salário no momento de pandemia, no momento que ele poderia ter uma condição um pouquinho melhor para se manter, para que, se ele tivesse uma condição melhor para se manter, ele estaria alugando um quarto para não colocar a exposição da família inteira, porque muitos aí estão com medo de voltar para casa, porque são do grupo de risco. Então, esse salário digno deveria ser realmente colocado o quanto antes na pauta para ser aprovado, porque muitas pessoas estão com medo. E outra, tem gente tirando do bolso EPI, para pagar EPI, para comprar equipamento de proteção individual. Então, imagina se eu tivesse uma condição melhor de salário. Eu mesmo já ia fazer isso. Então, as pessoas muitas das vezes estão se contaminando porque não tem condição financeira para se manter na base, não tem condição financeira para manter os seus filhos, muitas das vezes com a melhoria do salário vai ter condição realmente para se manter, mas o que a gente está vendo ainda é algo que a gente agradece as palmas, mas a gente precisa ter dignidade dentro e fora da assistência. Então, a gente vem pedir aqui para todos os nossos amigos que estão nessa transmissão compartilharem ao máximo, entenderem a história do, como o Edson colocou, desde lá de trás até hoje, os tempos atuais, de Florence até 2020, para que a gente possa realmente modificar essa história. E dentro disso, falar para o Edson também o que ele acredita, por exemplo, que a gente pode tratar hoje, falando de políticas públicas, relacionadas à questão do Covid, sobre a questão não só dos EPIs, não só também da questão hoje que a gente está falando dos testes, mas o que mais a gente poderia trabalhar, você que está ouvindo muita gente também,
no século, nesse momento de pandemia? O que mais a gente tem que trazer para as questões que também assolam a nossa profissão? Bom, tem diversos. Hoje a gente pensa. Tem os EPIs, como a gente já é uma bandeira de luta desde o início. Uma das coisas que a gente precisa entender, eu acho que o profissional precisa entender isso. Eu me lembro que logo quando se estabeleceu a pandemia, aí eu fiz um vídeo dizendo ao profissional de enfermagem que ele tinha que ter uma posição diante do uso do EPI. E alguns companheiros meus me criticaram, porque diziam assim, não, o conselho é que tem que fiscalizar esses EPIs. Tem que fiscalizar se não tem. Eu digo, olha, eu tenho no Conselho da Paraíba sete conselheiros, em tese tem 7 conselheiros, 4 enfermeiros, 3 técnicos, e deve ter aí 5 fiscais ou 4 fiscais. Nós temos 223 municípios, mais de 2.500 unidades de saúde. Sabe quando é que vão conseguir fiscalizar isso tudo? Nunca. Então, se você, como profissional, não for capaz de dizer assim, olha, nesse instante, vale mais minha vida de que talvez esse menos de R$1, menos de R$1.000 que eu iria receber, e dizer assim, eu não trabalho sem EPI, deve ser um elemento importante a se pensar. Porque, de fato, você está colocando sua vida em risco, e não está só colocando sua vida, está colocando a vida dos seus familiares, do seu filho, da sua mãe, da sua avó que ficou em casa, que você vai voltar para casa. Né? Então a gente precisa não só de EPI, mas precisa de reconhecimento, por exemplo, com pagamentos, com reconhecimento a partir de uma gratificação de insalubridade em grau máximo, para que esse profissional se sinta reconhecido, não é porque o dinheiro vai lhe fazer bem, mas porque isso vai fazer ele ser reconhecido como profissional. Quando eu digo a você que você está recebendo uma profissão porque você faz live, você vai fazer mais live. E você vai querer fazer muito mais live porque você sente que aquilo que você está fazendo, você está sendo reconhecido através. Porque se a gente pensar 40% de R$1.000, que é o salário básico de um técnico de enfermagem, vai dar 400. Vai dar R$400. Então eu acho que isso não é demais para o poder público pensar nisso. Eu estava fazendo uma conta essa semana e pensando comigo, meu Deus, Agradecer se eu aqui, tivesse. Edson, só mais algumas pessoas que estão entrando, e acabou de entrar aqui um vereador de São Paulo, Jonas Camisa Nova. É importante dizer para ele seja bem-vindo, porque nós estamos discutindo políticas públicas relacionadas à saúde e à enfermagem. Então, fico muito feliz de saber que você está aqui na nossa transmissão. Muito, muito bem-vindo aqui nesse momento, com o Edson contando um pouco da conjuntura, da história da enfermagem até os tempos de hoje, atuais, e falando um pouquinho sobre aqueles projetos que estão ainda parados, que a gente precisa, no contexto nacional, fazer com que aprovem. Um deles é o piso salarial da nossa profissão, na profissão da enfermagem. Pode continuar, meu amigo. A gente precisa, primeiro, desse reconhecimento, criando uma gratificação específica, aí o vereador que está nos assistindo, ele pode, inclusive, encaminhar isso, fazer, se ele não for da base do governo e puder conversar com o prefeito, ele pode fazer isso num projeto indicativo. Indicar à prefeitura que estabeleça uma gratificação de insalubridade para esse momento agora, para atender esses profissionais de enfermagem que estão na frente da luta. Né? E a gente precisa estabelecer, e aí cabe ao poder público municipal, cabe aos vereadores, criar uma lista de prioridade, que os profissionais de enfermagem possam ser testados. Ora, como é que pode? Você chega a 10 mil testes. Não, primeiro vai testar não sei quem, testar não sei quem. Se sobrar teste, a gente testa o profissional de enfermagem. Como é que pode? Eu tenho informação de que estão testando o médico, não estão testando os enfermeiros. Como é que você pode? Olha, os dois estão na equipe, aí eu testo o médico, mas não testo o enfermeiro. Como é que pode isso? Então, isso parte do poder público municipal, isso parte, inclusive, do vereador, que tem influência na Câmara Municipal, que leve um projeto de lei desse tipo, que faça isso prevalecer para que o prefeito, junto à coordenação de atenção básica, coloque esses profissionais de enfermagem na lista de prioridades. Se vai ter campanha de vacinação, o profissional de enfermagem tem que estar na lista de prioridade, mas não é porque ele é profissional de enfermagem, não.
É porque ele é quem vai fazer o atendimento de todo o restante. Quem faz a vacina é um profissional de enfermagem. Como é que eu não cuido desse profissional de enfermagem que vai fazer a vacina? Isso é como se eu fosse daqui para São Paulo de carro, aí eu não cuido do carro. Aí como é que eu vou para São Paulo? Não vou, porque só tem um carro para ir. Então, a gente tem que cuidar desse profissional. Então, o reconhecimento dessas políticas, Jeff, passa primeiro por reconhecer através de uma gratificação específica para esse momento, reconhecer através de colocar esse profissional na lista de prioridades. Que lista de prioridades? Por exemplo, a lista de prioridades para a testagem, colocar esse personal na lista de prioridade dos bancos. Por que não? Sim. Olha, o cara passa 12 horas dentro de um plantão, aí quando ele sair, muitos dele não tem aplicativo, vai para o caixa. Ou no dia seguinte, ele sai, às vezes, do plantão de manhã e vai para o caixa, porque não colocar ele na prioridade. Isso é uma questão, inclusive, de segurança para os demais. Ele passou no plantão, muitas vezes ele adquire a chamada imunidade natural, e ele está ali, às vezes não deu tempo de fazer o asseio correto, não tem lugar, às vezes, muitos lugares, a gente sabe disso, não tem espaço para fazer asseio correto dentro das unidades hospitalares. Você tem um alojamento com um banheiro e você tem 10 pessoas que terminaram o plantão e estão doidas para ir embora porque passaram a noite toda em pé, trabalhando. Não tiveram tempo de descanso. Então a gente precisa criar para esses profissionais uma lista de prioridades, onde eles vão ser prioridade, a gente precisa criar para eles uma gratificação específica, que isso são formas de reconhecimento dessa categoria. O Bruna Forte aqui também está mencionando, quero agradecer a ela, a questão das casas de repouso. Então, nós sabemos que a enfermagem está dentro e fora dos hospitais. Ela está no home care, porque a gente sabe que 90% dos leitos já estão ocupados, muita gente já está internada dentro das suas residências. Então, a gente tem que também lembrar e valorizar, claro que o Edson sempre menciona isso, então é importante só reforçar aqui que os profissionais de enfermagem que estão dentro das residências também têm um valor importantíssimo, ímpar nesse momento no cenário de pandemia. E também a questão que ela traz das casas de repouso, os profissionais de enfermagem que estão dentro das casas de repouso, das instituições de longa permanência, que nós sabemos que o grupo de risco mora lá, são os idosos, e que realmente tem que ter uma atividade e um olhar para isso, no sentido até do âmbito de fiscalização. Só para compartilhar para vocês, essa semana nós tivemos aí um caso que aconteceu ontem, um caso que uma casa de repouso tinha lá um número de pacientes morrendo na cidade de Itu. Então, nós tivemos verificando o que estava acontecendo para, posteriormente, analisar de fato e colocar realmente aquilo que tem que ser feito. Mas lembrando que o que nos preocupa, além da sociedade que está aí, né, nesse momento sendo vítima do coronavírus, são os profissionais de enfermagem com risco de contaminação, um risco de ser contaminado. E os testes são necessários para esses profissionais. E as instituições elas têm que ter aí uma previsão, até mesmo para comprar esses testes, para testar os trabalhadores. E os EPIs são necessários em casas de repouso também. Porque já veio essa pergunta. EPI, equipamento de proteção individual em casa de repouso, é necessário? Com certeza, né? É importante entender que esses idosos são necessários ali estarem sendo cuidados da forma que a Organização Mundial da Saúde estabelece. Eu queria chamar a atenção justamente para isso. Primeiro que o mesmo equipamento que se usa num hospital para fazer atendimento a um doente no hospital, esse mesmo equipamento deve ser utilizado no home care. Até porque o vírus não é um vírus diferenciado, não. Não é um vírus para o hospital e um vírus para home care, não. Ele é um só, em todos os lugares. Respeitando aí o processo de mutação. É claro que a ciência sabe como é que acontece isso. Mas o que eu estou dizendo é, o paciente que pode estar contaminado no hospital com o vírus, com o coronavírus, é o mesmo que pode estar contaminado na residência. Então, o profissional precisa se paramentar da mesma maneira. E outra coisa, a atividade laboral é uma atividade que você tem contrato de trabalho, mas ela é livre. Não pode o proprietário da casa
trancar o profissional dentro de casa e ficar com ele 20 dias trancado dentro de casa, 15 dias trancado dentro de casa. Isso é cárcere privado e precisa, inclusive, fazer boletim de ocorrência e denunciar esse proprietário de residência que tem um idoso em casa, ele deixa um profissional de enfermagem dentro dessa casa, 15, 20 dias nessa casa sem sair, trancado. Isso é cárcere privado e não pode acontecer. Isso mesmo. É importante ressaltar que aquilo que está previsto na lei tem que ser realmente. é, a enfermagem tem que entender que a exaustão pode levar ao erro, e a enfermagem hoje, infelizmente, passa por isso, passa por exaustão, estão trabalhando acima, muitas das vezes, de 12 horas, muitos estão fazendo 24, e, na verdade, a gente sabe que mantém aí os mesmos salários, e a gente sabe que deveria realmente ampliar o número de profissionais, até por conta da empregabilidade. Outro ponto aqui para a gente estar chegando aí ao final dessa transmissão. Lembrando aqui que entraram muitas pessoas agradecendo. Depois eu vou pedir também para o nosso amigo Edson entrar lá depois nos comentários e estar conversando, mas vocês aí já têm aí o convite para buscar ele nas redes sociais, como Edson Gomes. Busca lá, na transmissão, entra no perfil dele, que é muito bacana o perfil do Edson. Também ele vai falar um pouquinho aí sobre o trabalho que ele tem, também escrevendo, né, que é bom para que a gente faça aí sempre a leitura daquilo que realmente nos importa. Então, o Edson é uma pessoa que realmente vem fazendo um grande trabalho, dentro e fora da assistência. Mas aqui só para a gente concluir aqui o entendimento, meu amigo Edson, sobre a questão hoje, o que você acredita que a enfermagem, após essa pandemia, verdadeiramente vai conquistar, verdadeiramente vai realmente ter melhorias, né? O que você acredita que essa pandemia nos traz também como semelhante, como lição? Essa pandemia, eu não acredito que essas melhorias venham de forma gratuita. Eu, inclusive, já fiz isso. Mas a pandemia ela mostrou para nós, mostrou para o conjunto da sociedade, ela escancarou as diferenças, né? De forma, ela esviscerou essas diferenças. De forma que quando passar essa pandemia, nós vamos ter que nos reconstruir as bases desses movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais da enfermagem, para que a gente possa organizar a nossa luta e, a partir daí, a gente buscar nossos direitos. Está todo mundo gritando agora, todo mundo na rede social, fazendo live, fazendo cardzinho, mas quando a pandemia passar, 90% dessas pessoas que estão fazendo live, que estão dando depoimento em redes sociais, escrevendo texto em redes sociais, elas vão sumir. Elas vão embora porque a dor passou. E vai ficar 10%, 10% que já estavam na luta. Me pergunte, e aí eu acho que o profissional de enfermagem, na hora de fazer a sua escolha, nós vamos ter eleições, talvez nós tenhamos eleições online esse ano, talvez a gente tenha eleições com 3 dias de votação, talvez a gente tenha eleição esse ano, seja novembro, seja dezembro. Nós vamos ter candidatos da enfermagem para votar. E eu digo aos profissionais de enfermagem, quando for votar no candidato, se perguntam uma única coisa: o que é que ele estava fazendo ano passado, antes da pandemia? Pergunta quais as bandeiras de luta desse profissional ano passado, antes da pandemia. E veja se ele, de fato, merece o seu voto. Porque no momento de pandemia, todo mundo está gritando, todo mundo está falando. Agora eu quero ver quem estava fazendo antes, porque quem estava fazendo antes, Jefferson, vai fazer depois. Você não vai abandonar sua luta. Você não vai abandonar seu trabalho social que você faz, porque eu lhe conheço fazendo trabalho social desde 2013. Eu conheço você na luta desde 2012. Né? Nossos primeiros contatos. 2012, 2001, final de 2011, 2012. E eu sempre lhe conheci na luta. Então, para o ano você vai estar na luta.
a Covid vai acabar, as pessoas vai acabar, não vai acabar essa cobertura da mídia, né? Eu trabalhei e estava na assistência de frente em 1990, acho que 97, 97, 98, naquela epidemia do cólera. Era um negócio terrível aquilo. E aquilo passou. Tem pessoas morrendo de cólera ainda. Tem pessoas morrendo de dengue, tem pessoas morrendo de chikungunya. Mas a gente precisa entender que quem estava na luta antes vai continuar na luta depois. E é isso que eu digo, os profissionais de enfermagem devem observar esses profissionais que estão na luta e devem se alinhar a esta luta. Não fazer essa luta, só essa luta momentânea. Me alinhei à luta agora e eu vou continuar na luta. Eu vou me filiar ao MAI. Não, eu não quero MAI. Eu vou me filiar ao Movimento Nacional de Enfermagem. Ah, eu não quero o Movimento Nacional. Liga para o Tony. Tony, como é que eu faço para me inscrever na Associação Nacional de Técnico Auxiliar de Enfermagem? Agora, digo uma coisa com certeza. Nós só vamos lograr êxito nessas lutas no dia que nós descobrimos que o conjunto de profissionais tem força. Enquanto nós formos para o movimento em Brasília, ou enquanto nós formos para o movimento na rua aqui, e olhar e tiver 10 profissionais na rua, eu os parabenizo muito pela vontade de fazer, pela força de fazer. Mas enquanto a gente olhar e ver 10 profissionais na rua, ver 15 profissionais na rua, e o cara olhar aqui nas inscrições do conselho e saber que tem 40 mil profissionais inscritos no conselho, ele não vai dar a mínima para aqueles 10. Agora, no dia que eu botar na Praça João Pessoa aqui, no dia que eu botar na Avenida Epitácio Pessoa, 3 mil profissionais de enfermagem vestidos de branco, aí a cidade de João Pessoa vai se alarmar. Os gestores do estado e do município vão dizer que esses profissionais estão organizados. Chame as lideranças para a gente conversar, chama as lideranças para a gente ver quais são as necessidades. Eu acredito muito na força da coletividade, Gerson. Isso mesmo. Mais uma vez aqui, estamos hoje numa transmissão muito especial com o nosso grande amigo Edson Gomes, que também, além de ser técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, é historiador, é bacharel em direito, é escritor, jornalista, poeta e técnico em segurança do trabalho. Vem com uma vasta experiência. Nosso amigo Milton Gomes aqui está nos ajudando e contribuindo também com algumas coisas aqui que precisa realmente pontuar e valorizar. Então, o Edson Gomes é uma pessoa que tem aí um grande trabalho, um valor enorme para a profissão, porque enquanto muita gente aí está trabalhando muito indivíduo, ele vem aí trabalhando o coletivo e com as suas palavras já demonstra a humildade, a simplicidade e uma coisa que é muito importante nesse momento que nós estamos aqui, a união. Só com união, com unidade, a gente vai conseguir vencer esse vírus, e aí ele traz com muita tranquilidade isso numa transmissão que está durando aí, deixa eu ver quanto tempo, durando 1 hora, que nem parece que foi 1 hora, passou muito rápido, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez, dizer também que agradeço aí todas as contribuições da nossa transmissão, Patrícia, a nossa grande amiga Marlene, que sempre está nas transmissões, Luciana, a Bruna, Milton, o movimento ativista da enfermagem como um todo, ao Conselho Federal de Enfermagem, que vem fazendo um grande protagonismo, em nome do Dr. Manuel, que está aí também à frente como presidente, a Nádia, que é a vice-presidente, e aos demais conselheiros federais, que todo mundo aí tem um grande valor nesse trabalho, e também aos conselhos regionais de enfermagem. Também sou membro do Conselho Regional de Enfermagem, sou do Comitê de Crise, estamos rodando muito, e aí muita gente fala, Jefferson, você não está mostrando o que está sendo feito. Na verdade, já existe uma cultura de dizer que o Conselho de Enfermagem, quando chega na instituição, avisa. E, na verdade, isso nunca aconteceu e não vai acontecer agora. Então, a gente não vai avisar nem nas nossas transmissões que a gente está indo e está chegando nas instituições, porque realmente a gente vai preservar aqueles que denunciaram e também fazer com que, nesse momento, não trabalhe só uma crítica,
para desconstruir um trabalho, mas para construir e valorizar os trabalhadores. Então, o diálogo realmente está ajudando e contribuindo muito em muitas instituições, outras, infelizmente, que a gente não está conseguindo entrar realmente ação civil pública, mandado de segurança, obrigação de fazer e outras questões, a gente sabe que vai ter que ser envolvida. E também a gente sabe que o Ministério Público hoje está aí fazendo seu trabalho conjuntamente. Então, é para dizer que todo mundo tem grande valor. As associações também são importantes. A Anatem, que tem uma história científica também, que foi uma das primeiras a trabalhar em congressos específicos, que nós também estamos aí dentro de um trabalho de especialidade para nível médio. O Edson trouxe aqui também a questão da mudança, da reformulação do Código de Ética dos Conselhos de Enfermagem, de 2015 para 2016, reformulou que aí muda-se a história da enfermagem dentro dos conselhos, onde tem cadeira, tem voz e voto nas diretorias. Os auxiliares e técnicos, pela primeira vez no âmbito da história, não entra num acordo. Na verdade, ele entra dentro de uma possibilidade maior de ter a cadeira efetiva de diretor. De diretores, no caso aqui de São Paulo, que são primeiro e segundo tesoureiro, e em outros estados que só tem o primeiro tesoureiro, mas que já é uma grande mudança para você ter mais poder. E quando a gente fala de poder, é um poder coletivo, né? Porque a gente fala que o líder, ele não está sendo servido, ele serve. E essa é a importância de nós estarmos aqui. Estou no Conselho de Enfermagem, mas sei que a minha função é servir a enfermagem. E, se Deus quiser, acaba esse ano, mas a gente sabe que o que importa é deixar um legado para a nossa enfermagem. E o momento é de amor, de respeito ao próximo. Então, aqueles que falam mal da enfermagem, até mesmo profissionais, ressignifique ele, faça ele mudar essa visão, porque a gente fala, são visões, né? Então, muitas das vezes eu vejo só um lado do Edson, mas o outro lado eu não consigo ver. Então, o momento é de conciliar ideias, porque sozinho não somos nada. Isso minha mãe me ensinou muito bem, né? A única coisa que eu tenho é o caráter e a honestidade. E é isso que a gente vai deixar nesse legado dessa pandemia. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao Edson. Considerações finais, meu grande amigo. Muito obrigado. Estou muito feliz com a sua participação. Jefferson, eu queria primeiramente agradecer ao Milton, que foi o grande mediador desta possibilidade de a gente bater esse papo aqui, traçar essa conversa. Meu agradecimento especial ao Milton. Agradecer aí a relação de pessoas que você já citou e que participou conosco aqui, acompanhando nessa live. A todos, nosso abraço. Fábio Lima aí do Ceará também. Pedir a todos que estão nos ouvindo, né, que façam um momento de oração, um momento que peça a Deus, um momento em seu momento particular, luz para todos os colegas que se foram antes de nós nessa terrível embate que é combater o coronavírus. Deixo aqui as minhas considerações a todos que participaram aqui dessa live. Mando um abraço especial para o amigo Paulo Murilo, para o amigo Tony, né, para o amigo Adriano lá em Brasília, para a Rosângela lá no Espírito Santo, né, ao pessoal do Conselho Federal de Enfermagem, doutor Manuel Nery e todos os conselheiros, aos presidentes dos conselhos regionais de enfermagem, né, a doutora Renata aqui, que a gente tem grande apreço por ela, e a todos, agradecer a você por ter tido a paciência de me ouvir, né, de ficar aqui conosco, e dizer que essa live, eu faria aqui uma alegoria, né, como dizia, como a gente pode dizer no termo aristotélico, né, nós temos a alegoria da caverna, eu falei uma alegoria, como a gente dizer assim, que essa live, no dizer de Sêneca, seria um rio, né, e que eu e você passamos por esse rio, que ia chegar do outro lado. Nem a água do rio, nem as lives serão mais as mesmas, e nem eu e nem você, nem os homens serão mais o mesmo. Muito obrigado pela paciência, pela participação e pela oportunidade, e que o grande arquiteto do universo nos abençoe. Amém. Deus abençoe também. Mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui até agora na transmissão. Certamente não foi cansativa, foi muito positiva. Tenho certeza que
para muitos aí valeu a pena. Depois a gente vai colocar essa transmissão também no meu canal do YouTube. Também vou disponibilizar nas minhas outras redes sociais e dizer que é importante a gente acompanhar sempre essas transmissões aí. O Edson também faz bastante trabalho nas redes sociais, acompanho também o grande trabalho dele, que com certeza, cada vez que eu entro nessas transmissões, principalmente como hoje, eu entro pequeno e saio grande, grandioso, porque eu sei que a gente aprende muito. E aí traz esse momento de homenagear a nossa enfermagem, que muitas das vezes a gente não fala, mas ouve. E a enfermagem hoje atende muitas pessoas no silêncio e na escuridão dos plantões, porque nós estamos passando por uma pandemia. Mas que Deus realmente tenha misericórdia de nós, que abençoe todos aqueles que estão no leito do hospital nesse exato momento, que a gente se apegue cada vez mais à filosofia do amor, à filosofia daquilo que você acredita, num Deus que você acredita, e que a gente possa sair muito mais fortalecidos desse momento de pandemia. Então, muito obrigado a todos vocês, Mônica, Deus abençoe, Milton, doutora Márcia, a todos que estão até agora aqui, Silvana, minha mãe também, que está compartilhando. Então, muito obrigado, gratidão. Edson, Deus abençoe você também. Muito obrigado e parabéns pelo dia da Semana da Enfermagem. Abraço, viu? Juntos somos fortes.